Então, gente, mais uma vez, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao segundo dia, ao segundo episódio da nossa imersão Mergulho Expressivo Pintura à Mão Livre. Eu sou a Pauline e hoje, mais uma vez, eu vou te mostrar os primeiros passos de como eu ensino pessoas comuns a desenharem e a pintarem à mão livre, mesmo partindo do absoluto zero. E eu sei que, né, talvez muitos de vocês não estavam aqui ontem, e mesmo para quem ainda fica um pouco na dúvida quando escuta, né, esse termo, poxa, pintar mão livre do absoluto zero, né? Eu sei que muitos de vocês falam, para muitos de vocês pode soar uma coisa meio improvável ou até impossível. E para resolver esse problema, em primeiro lugar, eu vou trazer, principalmente para quem não estava aqui ontem, eu quero primeiro mostrar trabalhos que eu mesma fazia antes de estudar desenho e pintura, antes de ter qualquer contato com conhecimento que fosse de verdade, que me desse um caminho, um norte e uma direção. Então, em um passado distante, eu desenhava assim, fui eu que fiz. Esse aqui também fui eu que fiz. Aqui é como eu desenhava cachorros, animais. Dá para ver? Acho que deu. Rostos humanos, que vai ser o tema da nossa demonstração de hoje. Olha como era antes. Percebam bem como era antes e para vocês compararem, lembrarem dessa cena com a demonstração que vocês vão ver daqui a pouco. Como é hoje, o depois. Aqui mais uma pintura que eu fazia antes de ter qualquer conhecimento de estudo e norte, direção e metodologia de desenho e pintura à mão livre. Só para não, né, eu preciso mostrar também um pouco de como é hoje os meus desenhos de pintura à mão livre depois de ter percorrido esse caminho, essa jornada. Aqui um retrato da nossa super ginasta medalha de ouro. Aqui é como eu desenho animais hoje em dia. Acho que deu para ver. Aqui é como eu desenho, eu pinto rostos, aqui para os mais realistas. Esse aqui já faz um tempo que eu fiz. Mas sim, depois de percorrer um método. E por fim, este aqui, que eu amo temas asiáticos para pintar. E para que também vocês vejam que não sou só eu quero trazer hoje especialmente algo que tocou, que me chamou muito a atenção. Não sei quem de vocês estavam aqui nas lives de aquecimento, que aconteceu nas últimas semanas no Instagram. E eu fui fazendo pinturas em demonstração, como eu fiz hoje, e tiveram pessoas que vieram acompanhar para pintar junto comigo, e pela simples live que elas acompanharam, elas conseguiram reproduzir com tudo que eu ensinei do passo a passo. Eu vou pedir para a minha equipe colocar essas imagens, desses resultados, que não são nem meus alunos, mas por marcarem presença nas lives, eles já conseguiram obter resultados. E veio também aqui, mais uma vez, para quem estava aqui ontem, os resultados, esses que estão aparecendo agora, da minha aluna Priscila Aquino, que obteve esses resultados, gente, começando a assistir as minhas aulas, decorrido um período de 2 semanas. Até menos de 2 semanas, ela começou a ter os primeiros resultados, sem nunca ter pegado num pincel e no lápis antes na vida dela. Ela até no depoimento, nas palavras dela, que correu para vocês, a Priscila, ela literalmente pegou no lápis, fez o primeiro desenho da vida dela, depois que ela começou a assistir as minhas aulas. Então, hoje, na verdade, eu ontem, né, mostrei aqui, para quem não estava aqui, só para vocês terem um overview. Ontem eu mostrei para vocês, literalmente, o jeito errado de se percorrer esse caminho. Eu mapeei
Ontem entreguei para vocês o caminho das pedras, que ele se compõe, ele se distribui em erros e vícios que eles realmente travam a passagem nesse caminho até o destino final, que é o aprendizado do desenho da pintura à mão livre. Eu entreguei ontem para vocês o caminho das pedras, que ele trava e bloqueia a passagem da maioria esmagadora dos pintores. E ele faz com que milhares de artistas acabem morrendo na praia nesse trajeto. Eu fiz isso te explicando detalhadamente os 10 erros e vícios técnicos e aqueles relativos a crenças e ordem emocional, que foram eles, só para a gente dar uma recapitulada. Uso de papel vegetal e mesa de luz. Então, eu recomendei vocês esquecerem totalmente a partir de agora, algo que a gente usou muito lá na infância, a gente usa até para outras formas de ilustração, mas não nesse viés de trabalho que eu apresento aqui, de pintura à mão livre. Fórmulas prontas e engessadas, como aquelas que a gente desenha bolinha, liga os pontos, exatamente como eu expliquei ontem. Construir um desenho inteiro utilizando somente uma unidade ou uma medida técnica e partindo de detalhes, e você não saber proporções claras e consistentes. Medo pelo desconhecimento e medo pelo desconhecimento de valor tonal, então medo de colocar sombra no seu desenho na pintura. Isso vem por uma insegurança de manipular luz e sombra e que vem essa insegurança, a maioria das pessoas, por desconhecer o método, a forma correta de você gerenciá-las. Um outro erro muito importante que eu trouxe, quando você foca excessivamente em mistura de cores sem saber o que é valor tonal. Valor tonal e equilíbrio e jogo de luz e sombra, ele é mais importante que as cores. Não significa muito de longe que as cores não sejam importantes. Não é nada disso. Mas é que a gente precisa primeiro entender o que é luz e sombra, o equilíbrio e o jogo entre ambas, para que a gente consiga, então, aplicar dentro delas as cores de uma forma consistente, correta e criando uma linguagem na nossa pintura e no nosso desenho. Também trouxe a questão do foco excessivo em coordenação motora, que ele não é, embora a coordenação motora ela seja necessária, ela é mais uma consequência do percurso dessa jornada do que algo que você tenha que se preocupar excessivamente. Quando a gente foca excessivamente em coordenação motora, a gente mais se engessa, enrijece o nosso traço do que soltar, tá? Do que acaba soltando. O sétimo erro que eu trouxe, tá? É aquele que talvez envolva um dos maiores mitos e polêmicas até do mundo do desenho da pintura, que é acreditar que você precisa de dom para aprender a pintar e a desenhar, e, consequentemente, também acreditar que o dom vai te destacar em relação aos demais, tá? O medo de errar é a 8ª pedra no seu caminho. Se liberta e se desapegue dos seus treinos, das suas práticas. Se permita errar, porque são eles que vão te gerenciar o seu caminho e te dar resultados e evolução que você precisa. Esperar o cenário ideal para começar, o melhor papel, o melhor espaço, a melhor luz, o melhor ambiente. Não, gente, façam com o que vocês têm em mão, mas façam, não deixem de fazer, porque vocês não têm exatamente aquilo que vocês gostariam, aquele cenário perfeito que vocês gostariam de ter naquele momento. E o último erro que eu mapeei e que ele trava muito o processo de aprendizado da maioria das pessoas é quando elas desconhecem cada fase daquele ciclo de processo criativo, que é aquela curva em U, que ele acontece em todo processo criativo, gente, não só em pintura e desenho, mas em todo processo que envolva uma criação. Aquele ciclo que eu expliquei, que é aquela curva em U, ela é muito importante. Ela está na aula de ontem, para quem não estava aqui, assiste depois, porque é muito importante esse conhecimento, tá bom? E a partir de agora, então, eu vou mostrar para vocês o jeito correto de percorrer esse caminho, tá?
E aí eu vou pedir 1 minuto antes. Ah, não, perdão, antes da nossa demonstração. Para que vocês compreendam o que eu vou demonstrar no pincel agora, eu preciso antes que vocês iniciem essa jornada conhecendo o seguinte, tá? Como é que funciona o trajeto e a jornada, o caminho, para quem quer, deseja desenhar, aprender a desenhar e a pintar a mão livre, tá? Vou colocar aqui para que vocês as abreviaturas pintura à mão livre, tá? Pintura à mão livre é um caminho que sim, está respondendo a muitas dúvidas de muitas pessoas. Ele se inicia com o desenho. Então, sim, nós aprendemos a desenhar e a pintar, e vocês vão compreender agora, a pintura, ela é, digamos, uma forma arrojada da gente fazer isso. E, então, uma vez que o desenho, ele é realmente a estrutura, ele é o corpo desse processo, ele se divide em 4 etapas, tá? Basicamente. Proporção, luz e sombra, tá? Aplicação de valor tonal e os detalhes. Isso aqui são os 4 passos principais para que a gente domine desenho livre. E quando a gente domina desenho livre, a gente, consequentemente, está apto, a gente sente segurança para simplesmente começar a introduzir os outros artifícios, que são cores, materiais, e eu vou mostrar aqui para vocês agora, para transformar, então, esse desenho numa pintura à mão livre. Uma vez que a pintura à mão livre ela é uma consequência dos fundamentos, tá? Do desenho, do domínio desses fundamentos, tá? Eu começo a percorrer, então, esse caminho, eu transito entre esses 4 pilares, tá? E quase que concomitantemente, por mais que eu sempre oriente a desenhar, a treinar um pouco no grafite, não precisa demorar tanto, e lógico que a gente vai acrescentando, sabe? Como uma receita de bolo, onde tem que ter ovo, farinha de trigo e fermento, tá? Por exemplo. E aí depois eu vou acrescentando aquela calda, aquele recheio, aquela cobertura dupla, aquele moranguinho, aquela cereja, principalmente, tá? Para vocês entenderem mais ou menos. Então, o que que eu acrescento aqui? Primeira coisa que eu acrescento, quando eu parto para o mundo da pintura, são as cores, tá? Vou colocar aqui a seta para vocês. Outra cor para vocês perceberem. Vou dar um destaque. Eu entro também com os materiais, que são as tintas, os pincéis, os mediums e todo o aparato materiais. Opa, tá? Eu entro, então, com todas as ferramentas possíveis de serem exploradas no universo de fato da pintura, tá? São realmente as que a gente mais permite a liberdade criativa, né? No carvão, por exemplo, no desenho na pintura carvão, a gente usa até esponja de pia, meia, esponja de maquiagem, enfim, o céu é o limite.
E, por último, mas não menos importante, por último, eu digo porque... Deixa eu escrever primeiro. Último item, tá? A gente trabalha, conhece as ferramentas. Para quê? Para que o nosso trabalho, toda essa nossa jornada, ela não seja só técnica. Para que tenha nosso sentimento, nossa emoção, para que a gente consiga colocar muito de nós, das nossas verdades, dos nossos valores inegociáveis naquilo que a gente está fazendo. Porque senão, pelo menos na minha visão, uma hora perde o sentido. É uma delícia fazer um trabalho técnico em que você impressiona, em que as pessoas se encantam, mas é diferente quando elas se emocionam e quando você gera um objetivo no seu trabalho que ele vai, de fato, ser usado para transformar e para impactar a vida das outras pessoas. Então, a gente trabalha e conhece ferramentas para exercer e para compor a nossa criatividade, tá? E para que eu consiga trazer o máximo de conteúdo possível e colocar isso dentro de uma aula para vocês, tá? Eu vou mostrar, eu vou mencionar todos esses itens aqui hoje, tá bom? Mas eu vou realmente focar muito, vou fazer uma demonstração para quem não sabe, não viu os avisos que eu dei nas redes sociais e tudo mais. Hoje eu vou fazer uma demonstração agora de pintura a óleo de um rosto humano, que é um tema que ontem, hoje, sempre vocês me pedem muito. Eu vou mencionar todos esses itens que vocês viram aqui nesse gráfico, nesse desenho, mas eu vou seguir o que é realmente que vai tirar vocês do ponto que vocês estão e vai trazer resultado. Eu vou seguir naquilo que é a estrutura, que está lá no núcleo da coisa, digamos assim, para que vocês aprendam o jeito certo de fazer, tá? Porque não adianta, a grande sacada dessa jornada, gente, que é muito importante vocês compreenderem agora, é uma tentação, é humano, eu entendo, eu já fiz isso muito. A gente achar que a gente ir pelos outros caminhos, a gente foge disso aqui, tá? Desses 4 pilares do desenho, e a gente vai, poxa, eu quero misturar cores, eu quero ser mais criativo, eu quero entender o material, como é que faz a mistura e o medium. Não é que isso não seja importante, mas o mais importante está aqui, tá? E é por isso que hoje eu vou focar mais em entregar para vocês conteúdo disso aqui, porque isso aqui vocês realmente não encontram em conteúdo gratuito, tá? Isso aqui é muito importante. Vou pincelar os outros, mencionar, mas o foco principal que eu quero trazer e mostrar para vocês vai ser muito disso aqui, tá bom? Para que vocês compreendam de fato o que é o jeito certo de executar um desenho, uma pintura à mão livre, tá? Que eu faça isso, então, a partir de agora, eu vou pedir uma pequena licença, porque eu vou inverter a câmera para que vocês consigam. Ops. Para que vocês consigam visualizar a demonstração. Então, deixa eu só fazer aqui as correções de arrumar esse tripé para que ele fique em um ângulo que vocês consigam observar bem, tá? Só um minutinho. Mais um ajuste. Aí. Então, gente, essa demonstração agora acho que sim. Todo mundo vendo aqui, certo? Confirma, equipe, tá bom? O enquadramento, tá legal? Joia, tá? Então, gente, para que vocês, quem quiser acompanhar junto comigo, tá? Pode fazer com o material que tem.
Como eu falei, né? Eu incentivo muito vocês a utilizarem o que vocês têm. Eu estou trabalhando na tinta a óleo, tá? Quem quiser, quem tiver lápis, acompanha. Quem quiser acompanhar com caneta, tá? Também é possível, você vai aprender, tem muita coisa para você aprender, tá? E eu separei aqui a imagem mais votada, tá? A imagem mais votada para que a gente demonstre, tá? Eu coloquei a votação na comunidade hoje, para quem quisesse acompanhar. Eu coloquei a votação de 4 imagens para que vocês pudessem escolher tanto nos stories do Instagram quanto na comunidade. E a mais votada foi essa imagem, tá? Dessa modelo oriental, que eu achei belíssima. E vamos então começar. A partir de agora, quem quiser acompanhar. Mas, gente, é aquilo, não dá para fazer, não cabe eu fazer um conteúdo, uma aula pausadíssima para vocês acompanharem. Então, eu vou focar em entregar o máximo para vocês, porque essa aula fica gravada, mas um dia ou dois, quanto tempo fica gravada, equipe? Não sabemos, a gente ainda não tem resultado, mas provavelmente ela fique gravada mais um pouquinho, então vocês conseguem reassistir mais uma vez para pegar o máximo, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, tá? O que é muito importante a gente observar, tá? Tudo começa no jeito, então, quando a gente senta diante de uma tela em branco, um papel em branco e uma fotografia, uma imagem que a gente escolhe para aprender a desenhar e pintar, tá? Sempre começo observando o de fora para dentro, ou seja, tudo que eu tenho de elementos grandes, propriamente dito, para depois, nas próximas etapas, eu vou chegando para os detalhes, tá? Então, por hora, gente, o que é mandatório aqui? Eu esqueço detalhes, eu esqueço pequenininhos, eu esqueço bolinha do olho, eu esqueço pontinha muito perfeita de nariz, eu esqueço tudo isso, tá? E eu vou focar em um primeiro momento o meu olhar para que ele observe ângulos e formas e blocos dessas formas, tá? Então eu estou misturando aqui, deixa eu mostrar para vocês rapidamente, tá? As tintas que eu estou usando, tá bom? Depois, eu vou colocar especificado na comunidade para vocês saberem a numeração de cada uma que eu estou usando, tá? Elas basicamente se resumem em um tom de marrom, tá? 2 tons de azul, um mais frio e um mais quente. 2 tons de vermelho, um mais frio e um mais quente. 2 tons de amarelo, um mais frio e um mais quente. E o branco, tá? Então, eu gosto de começar misturando um tom médio. Só um minutinho. Vou fazer aqui uma misturinha. E vou começar uma camada, pegando um pincel, tá? Chato. Uma camada de tinta mais diluída, tá? Eu vou observar esses ângulos e formas, tá? Então, como é que eu começo, gente? Realmente, vou observar o topo da cabeça dela, eu gosto muito de começar, tá? Começo traçando, faço um traço e vou medindo a angulação desse traço, tá? Desse próximo. Então, ó, só para vocês observarem aqui ainda melhor, tá? O que eu tô fazendo. Ó, eu vou vendo os limites, tá? De toda a cabeça dela, o cabelo, toda a figura dela que divide, que separa do fundo, tá? Então, eu vou observar topos grandes, tá? E vou medir a angulação entre eles. Então, ó, eu tenho aqui um ângulo, eu preciso aqui na hora de reproduzir, tá? Observar para que esse... Ops, espera aí, deixa eu colocar aqui a
Espera aí só um pouquinho, gente, para eu arrumar o tripé, tá? Ótimo, tá? Então, eu vou aqui me focar em colocar esses ângulos e tomar cuidado aqui na hora de reproduzir para que eles não fiquem inclinados demais, para que eles fiquem na mesma inclinação, angulação, digamos assim, que eu observo nessa imagem de referência. Aqui eu tenho essa parte do cabelo dela. Detalhes muito pequenos, de fiozinho de cabelo, eu passo direto. Aqui tem um pedacinho muito de leve da bochecha. E eu olho cabeças em geral, gente, eu gosto de marcar o topo entre a testa e eu passo direto até o queixo, tá? Eu não vou, a princípio, fazer muitos detalhes. Nessa primeira etapa, que é a proporção, tá? Eu não vou me ater a detalhes, eu vou observar ângulos e formas, e eu vou como se eu estivesse demarcando uma cerca, sabe? Um cercado do meu desenho e da minha pintura, tá? Imagina que eu tenho que marcar um limite, que é para eu saber que para eu marcar a proporção base, para que essa cabeça não fique distorcida, para que eu ache, na próxima etapa, o local onde está a linha das sobrancelhas, a cavidade do globo ocular, para onde eu ache o local do nariz e o local da boca, tá? Primeira coisa muito importante, percebam o jeito que eu pego no pincel. Eu sempre recomendo, aconselho muito os meus alunos a pegarem dessa forma, ao invés daquela parte, daquela forma tradicional, tá? Nessas primeiras etapas, tá? Porque isso permite um traço mais solto, tá? É realmente como uma criança pega no pincel, tá? Então, isso aqui te permite um traço muito mais solto e uma, uma um gestual com mais movimento para sua pintura, tá? É isso aqui que te diz, vamos falar um termo assim, isso aqui que vai tirar a sensação de engessado do seu desenho, da sua pintura. Você pegar no pincel dessa forma faz com que você evite que os seus trabalhos fiquem robóticos, mas começa a ter mais sutileza, começa a ter mais gestual, tá? Isso pode parecer desafiador para quem nunca experimentou, mas eu recomendo você testar muitas e muitas vezes até que você comece a pegar familiaridade com esse traço mais solto, tá? Então, fiz aqui a marcação base, tá? Dos limites desse rostinho dela, tá? Agora eu vou começando aos poucos, eu vou migrando, tá? Para as partes internas. E essa parte aqui da proporção que hoje eu ainda tô na etapa 1, tá, gente? Que eu desenhei lá no gráfico, ainda tô na etapa 1. Essa parte, ela imaginem que ela é como imagina que a gente tem uma figurinha de revista, tá? Uma planta, uma árvore com folhas. Vamos imaginar assim. E a gente tem que fazer um recorte com a tesoura, tá? Se você pegar a revista e for recortar folhinha por folhinha da tesoura na primeira vez, você vai ter muito mais dificuldade em não rasgar esse recorte, esse papel, essa revista. Então, o que que a gente faz geralmente? Tira um redondo ou tira aquele limite maior, né, em um recorte primeiro, recorta primeiro com a tesoura um limite grande, para depois ir lapidando os detalhes das folhinhas, fazendo uma analogia para vocês compreenderem qual que é o objetivo aqui, tá? Então, aos poucos, eu vou migrando, tá, para os detalhes. Então, eu vou começar aqui
demarcando essa parte do cabelo, tá? Dela. E em seguida eu gosto de marcar os 3 pontos principais, que é o topo da testa, a base do nariz e o meio da boca, tá? Então eu vou medir lá na minha imagem de referência, tá? Faço com as medidas no pincel mesmo, ó, usando o meu dedo, tá? Para ir medindo, e a ponta do pincel. Ops. E geralmente, tá, gente, aqui entra, tá, aquilo que eu falei ontem sobre fórmulas prontas, tá bom? Geralmente, tá, o pessoal do time dos autodidatas provavelmente já vai ter ouvido falar nisso aqui, que eu vou falar, mas existe uma regra, inclusive de um mestre clássico, que ele divide, né, essa cabeça em 3/3, e nesses 3/3 ele acha, nessas 4 partes ele acha o topo, a base da sobrancelha, a base do nariz e a boca, exatamente como eu estou explicando agora, tá? E essa é uma fórmula que eu quero falar aquilo que eu trouxe sobre erros de só usar fórmulas prontas ontem, tá? Por que que é o jeito errado? Porque vai funcionar em algumas posições de rosto, tá? Mas em outras posições não vai, tá? Aqui, por exemplo, ó, eu já percebo que é diferente, tá? Eu já percebo que essa fórmula, ela não vai funcionar perfeitamente, porque a distância entre o topo da cabeça dela e a linha da sobrancelha, ela tá me levando até o início da boca, tá? Então, deixa eu marcar mais ou menos as distâncias que eu achei aqui. É mais ou menos isso aqui mesmo. Aqui, pronto. Então, aqui eu marquei o início, provavelmente aqui o meio dessa boca. Aqui eu tenho a base dessa sobrancelha, tá? E agora eu vou observar o nariz, tá? Se eu me medir pela sobrancelha, não é sempre olhar a imagem de referência, gente. Então, por que que a fórmula que eu ensinei ontem, a fórmula engessada, de só usar as medidas do olho, começar das medidas do olho, ela não funciona? Por causa do ângulo que a sua cabeça, da sua imagem de referência, pode estar. Às vezes é uma cabeça virada mais para trás, mais para frente, mais para o lado, tá? Isso sem contar a anatomia individual de cada pessoa, né? Então, se eu não souber proporções claras, tá? Se eu não souber lidar com essa etapa da proporção, não tiver estudo, não tiver praticado os exercícios corretos para você compreender isso aqui, eu não consigo executar qualquer imagem. Eu fico presa a imagens que são quase que aquelas fotos 3x4, tiradas muito de frente, cabeça retinha. Se uma foto assim, um pouco mais de lado, a gente já não consegue executar, sabe? Então, eu tô aqui encontrando, tá? A base deste nariz, que aqui ele tá quase na metade do caminho entre a linha da sobrancelha e o final do queixo dela, tá? Então, eu vou buscar este caminho do meio aqui, ops, sabendo que é um quase, tá? É quase aqui. Pronto. Exatamente isso, tá? Fiz as minhas medições, adoro trabalhar com um paninho para eu ir fazendo alguns efeitinhos, algumas marcações para eu me encontrar depois, tá? E então eu mapeei aqui, ó,
os 3 principais pontos de uma cabeça, de um rosto humano, tá? Que é o meio da boca, a base do nariz e o perdão, é a linha das sobrancelhas, a base do nariz e o meio da boca, tá? Feito isso, eu tenho aqui os primeiros pilares de uma proporção base, tá? E eu sigo agora detalhando essa proporção, tá? Observando forma e volume, ainda nessa etapa da proporção, tá? E agora, aos poucos, eu vou migrando, tá? Para etapa 2, que é a separação de luz e sombra, tá? Então, eu começo a olhar, uma vez que eu tracei a proporção de fora para dentro, os recortes maiores, eu vou olhando os recortes que a luz faz e que projeta algumas sombras. E um recorte muito tradicional, que ele existe em toda a cabeça, tá? A forma como ele vai estar ali expresso é uma, digamos, é uma outra. Isso depende muito da iluminação da sua imagem de referência. Mas existe uma sombra em toda a cavidade do globo ocular, tá? Todo olho, toda cavidade tem uma porção generosa de sombra, tá? Que por mais que ela esteja iluminada, eu gosto muito de começar nessa etapa, que eu não quero desenho, sem aquele medo de tacar sombra. Tá? Que eu comentei com vocês que ele atravanca o nosso processo, que eu comentei ontem na aula passada, tá? Então, como que eu faço, então, Pauline, para olhar e saber como é que é esse negócio? Qual é o ponto correto de encontrar essa sombra? Como é que eu calibro o meu olhar para isso? Muito importante. Eu vou pedir para que vocês agora afastem um pouco o seu rosto do computador ou do celular que você está assistindo essa live, chegar um pouquinho, inclinar seu corpo levemente para trás, tá? Olha para essa imagem de referência e cerra seus olhos. Quando eu digo cerrar os olhos, é você dar aquela fechadinha, como se você tivesse visto uma pessoa do outro lado da rua, mas está difícil de enxergar se é alguém conhecido ou não. E você está cerrando os olhos para ver se você vê, putz, será que aquela pessoa ali é fulano e ciclano? Então, ou se você for míope, como eu, tem miopia, eu tenho que fazer isso o tempo inteiro. Então, quando eu cerro os meus olhos e eu fecho eles um pouquinho, tá? Eu diminuo a porcentagem, a quantidade de luz que entra dentro dos meus olhos, da minha retina, e eu consigo perceber melhor. Percebam aqui com os olhos cerrados, como esse lado, tá, do rosto dela, o lado esquerdo, ele tá quase todo em sombra. Ele não tem luz, tá? Ele tá basicamente tirando um toquezinho aqui, ó, na pálpebra dela, ele é quase todo sombra, tá? Então eu gosto de começar muito fazendo esses recortes que a sombra me dá, tá, gente? E fiquem tranquilos, depois eu vou enviar lá na comunidade essa foto, tá? Em tamanho maior para que vocês possam praticar depois. Então, eu vou observar essa sombra e os recortes que ela me traz, tá? Para que eu consiga seguir nessa pintura, tá? E uma coisa aqui muito importante, gente, muito, muito importante quando a gente está começando a pintar rostos, tá? Quando a gente está no absoluto zero, ou seja, quando estamos começando, é muito importante a gente entender que o ciclo de um rosto, especificamente falando, tá? Isso é específico para pintura de rosto, desenho de rosto. Primeiro a gente aprende a desenhar rosto, entender primeiro esses pilares, né, que eu passei para vocês, proporção, luz e sombra, valor tonal e detalhes, que vocês vão aqui hoje. Depois eu estudo anatomia de crânios, ou seja, tudo que tem que estar dentro de um crânio, que é a cavidade do globo ocular, anatomia dos ossos do crânio, dos músculos da face, aqueles em volta da boca, que marcam toda a musculatura, que compreende um estudo específico de anatomia de rosto humano, para depois, por último, eu realmente ter uma expectativa de fazer um retrato muito parecido, tá? Pintura à mão livre, retratos, eles são uma etapa que elas vêm depois, quando a gente já está num processo um pouquinho além do absoluto zero, tá? Então, o que eu quero dizer? Quando a gente está no absoluto zero, é super tranquilo, entre aspas, né? Existe um processo, mas você pode e consegue, existe um caminho para desenhar rostos. Mas
gerencia as suas expectativas de cara sair desenhando e pintando um retrato, tá? Porque o retrato ele é uma coisa mais complexa, é humano, gente. Então eu demorei muito para conseguir fazer um retrato fidedigno de pintura à mão livre. Então, cada um tem seu tempo, foca em desenhar e lapidar e conhecer, estudar bastante rostos de uma maneira geral, que quando você menos esperar, você vai estar desenhando os retratos, tá? E pintando. Então, vamos lá. Tá? Tô marcando aqui um pedacinho do queixo. Aqui eu começo a lapidar um pouco mais essa bochechinha dela. E sem medo de ser feliz. Ah, tem uma parte aqui também no pescoço. Tá? Sem medo de ser feliz, gente, eu vou agora oficialmente começar a segunda etapa, tá? Que é a separação dessa luz e dessa sombra, tá? Como é que eu começo? Como é que eu entro aí nesse território, Pauline? Eu olho para essa sombra mais escura do rosto dela, tá? E eu vou mapear aqui um tom médio, ou seja, não é a parte mais escura, que é a do cabelo, por exemplo, que a gente observa, e também não é uma parte luz. Eu misturo aqui no meu godê, tá? Tô misturando aqui para vocês uma parte tom médio de sombra, tá? Em que eu misturei aqui os dois tons de azul, um pouco de amarelo ocre, tá? Para dar uma leve esverdeada. Como que eu chego nessas cores, gente? Cores é realmente aquilo que eu falei. Existe, tanto que no meu curso tem um módulo inteiro só de cores, teoria e prática, tá? Você precisa, eu aconselho para vocês, várias e várias vezes, tá? Coloca um godezinho assim, com as cores que você tem, tá? Preferencialmente vai ajudar muito se você tiver dois tons em temperaturas diferentes de cada uma das cores primárias, que é azul, vermelho e amarelo, um marrom ou preto e um branco, e você vai sentar e misturar na prática, tá? Conheça a teoria de cores e a domine na prática, tá? Porque se a gente não fizer esse exercício de sentar e misturar cores, que é como mexer com uma receita de bolo, elas ficam, a teoria de cores vira só uma teoria e a gente não consegue aplicar. Ela fica ali só no mundo das ideias, tá? Então, aqui, gente, vocês também vão vendo com o desenvolvimento e passar da pintura, tá? Que para vocês verem, até agora, por mais que eu estou usando a tinta, tá? Eu só estou em fundamento do desenho, tá? Eu não entrei em nada, nenhum conteúdo específico de pintura. Eu pego o pincel do jeito mais igual meu filho de 2 anos pega para pintar. Quem acompanha nos stories tá de prova e viu, ele pega exatamente como eu pego, tá? Que eu tô aplicando técnica desses 4 pilares de fundamentos que eu passei para vocês anteriormente, tá? Então eu vou aqui respeitando, lógico, né, os limites dessa proporção. Dar mais uma diluidinha nessa tinta para não ficar tão forte. Peguei outro pincel, tá? Chato, um pouquinho menor. E eu vou marcar essa luz e esta sombra. Eu vou separar essa luz dessa sombra, tá? Aqui tem um pouquinho. Aqui eu vou mais um pouco além. Adoro esse soltar que vocês estão vendo do traço, sabe? Percebam, eu não conseguiria ter esse traço solto e brincar, né, com essas pinceladas, sentir realmente o que eu estou fazendo na pintura e não só ficar ali também naquela
naquela pressão de uma técnica perfeita, né? E isso não seria possível se eu tivesse com papel vegetal, se eu tivesse com mesa de luz, por exemplo, né? É nada de errado, novamente, tá? Falei isso ontem, vou repetir, nada de errado com quem opta por fazer dessa forma. Existem trabalhos que, né, que precisam, que necessitam, mas nessa forma de trabalho, onde eu busco realmente um movimento e uma coisa mais solta, né? Eu busco aqui é um processo em que eu me divirto também, que eu me sinto ali solta e livre, sabe? Eu acho que esse é um dos grandes pilares aí no desenho da pintura à mão livre. E se elas, nesse caso, não seria possível se fosse de outra forma, tá? Aqui tem um pouquinho. Lembre-se sempre de cerrar seus olhos para conferir, tá? Se vocês se está vendo a sombra, se aquela região, toda vez que eu olho, principalmente tons médios, tá, gente? Que são as transições. Eu olho, tô na dúvida se é luz ou se é sombra, tá? Eu vou cerrar os meus olhos e vou colocar. Vou cerrar os meus olhos. Quando eu cerro os meus olhos, eu tiro essa dúvida da luz da sombra, tá, gente? Lembrando, para eu conseguir entregar o máximo de conteúdo, para que vocês vejam isso aqui, gente, caber numa aula, eu não consigo parar para responder perguntas agora, tá? Então, todas as perguntas, não se esqueçam, elas podem ser colocadas na comunidade, em que eu vou tirar, responder uma a uma dentro do possível, e eu também vou abrir no último dia para que vocês respondam perguntas aqui ao vivo, ou, perdão, para que eu responda as suas perguntas aqui ao vivo, tá? Também vou responder o máximo de perguntas possível. Então, temos a comunidade e o último dia para tirar suas dúvidas, tá? Então, gente, feito isso aqui, tá? Eu separei a luz da sombra, tá? Agora eu tenho claramente aí a parte sombra, que eu também tenha de uma forma um pouco mais clara a parte que é luz, tá? Tô voltando com o meu pincel, que com a mesma cor, uma sujeirinha de tinta bem diluída, da mesma cor que estava antes, tá? Bem diluída, percebam. Ela tá bem aguadinha. E eu vou tonalizar de leve, dar uma leve tonalizada em todo o meu rostinho, todo o rostinho dela, tá? Aqui, aí tem mais um, tá? Aqui também tem o cabelo dela, que eu já vou chegar aqui nele com mais exatidão, tá bom? Então, gente, eu penso aqui, ó, aqui eu fiz as proporções claras, tá? E pra gente terminar, agora eu vou olhar, então eu vou separar e vou demarcar a luz, tá? Eu gosto muito aqui, mais uma vez, eu venho com um paninho, tá? Um paninho importante, tá? A única coisa desse pano que é importante, não usem flanela, não usem flanela, porque a flanela ela tem uns fiapinhos, tá? Que acabam transferindo para a pintura. Esse aqui é um pano de chão que eu comprei. Pode ser suas camisetas velhas que você vai fazer virar pano de chão. Eu compro geralmente num semáforo de um menino que vende aqui perto. Então, a única coisa é que esse pano não seja flanela, tá? Única especificação, digamos assim, tá? E agora, então, eu vou olhar, mais uma vez, eu cerro os meus olhos, me afasto um pouquinho da imagem de referência da pintura, cerro os meus olhos e eu vou olhar os pontos que eu vejo de mais claro ali no rosto dela, tá? Eu vejo um pouquinho aqui na pálpebra, a maçãzinha do rosto, tá? Tem alguns detalhes sutis aqui no nariz, que eu só vou conseguir demarcar na tinta mesmo.
Aqui o dedo às vezes funciona, às vezes não funciona e tá tudo bem, tá? Ah, um pedacinho. Sempre que a gente cerra os olhos, a gente consegue ter mais visão sobre a coisa. Então, na base do nariz dela, eu esqueci de dar de colocar uma sombra, embora ela não seja uma sombra tão escura, tá? Quanto a sombra que eu pus aqui em toda a lateral e o cabelo dela a princípio, tá? Lembrando, gente, ainda tô nas etapas iniciais. E o que é muito importante também nas etapas iniciais? A gente saber que ainda tá no início, ou seja, ainda tem uma evolução grande aqui para acontecer, tá? Mas percebam, o que é o grande foco dessa etapa inicial? Se eu tirar a imagem de referência, vocês sabem já o que tem naquela pintura. Vocês sabem que tem um rosto, vocês sabem onde está a luz, vocês sabem onde está a sombra. Quando vocês sabem onde está essa luz e essa sombra, vocês vocês já sabem, e o seu cérebro identifica a questão de forma e volume, tá? Que é a luz e a sombra que vai dar forma e volume. Tá bom? Então, aqui é tudo aproximado. Achei o local aproximado dessa boca, achei o local aproximado. Você pega esse conhecimento desses primeiros pilares, que é a proporção e a separação da luz e sombra, tá? E você vai seguir com ele para as próximas etapas. Então, a gente começa nessa trajetória do desenho, da pintura à mão livre, cada etapa ela vai, digamos, ela vai aumentando a sua bagagem. Você utiliza a primeira, a segunda, a terceira, a quarta a todo momento, tá? Você utiliza e reutiliza essas etapas até o final da pintura, tá bom? Então, agora, o que eu vou fazer, tá? Eu vou começar o último pilar não, perdão, o terceiro pilar, que é do fundamento do desenho da pintura, tá? Que é o trabalho de valores tonais, tá bom? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui com valores tonais, tá? Em valores tonais, gente, a gente começa de uma escala base, tá? Começa, ou seja, para quem está começando do absoluto zero, para a gente construir qualquer pintura, qualquer desenho, não só de rosto, a gente trabalha com pelo menos 4 tons, tá? E eu começo aqui, então, essa parte esse pilar de valor tonal, explicando, mais uma vez, eu expliquei ontem, mas para quem não estava aqui, para quem não sabe, tá? O que é valor tonal? Valor tonal tem um conceito muito simples, tá? Que é o seguinte: valor tonal, ele é a quantidade de sombra que seu olho consegue perceber em uma determinada cor, ou seja, em cada cor, tá? Que seu olhar pode observar, e a quantidade de luz que essa mesma cor possui, tá? Então, o valor tonal ele funciona como um termômetro, tá? Uma balança em que eu consigo precisar, tá? Uma balança daquelas antigas de 2 lados, e aí o meu olho, eu treino o meu olhar através de exercícios, através de técnica com exercícios pontuais e cronometrados. Eu treino o meu olhar para que ele vai calibrar essa balança para perceber e entender a quantidade de sombra que uma cor tem e a quantidade de luz que essa mesma cor tem, tá? Então, basicamente, o conceito é muito simples. Na prática, é normal, a gente é humano, é super normal. No início, né, a gente, nossa, o que é isso, essa história de valor tonal? Vamos lá que eu vou te explicar, tá? Então, o que acontece? Quando eu estou começando a trabalhar um rosto do zero, eu gosto de começar com uma meta, tá? Uma ideia, ela pode ir além, mas um princípio básico de 4 valores tonais, tá bom? E se eu for colocar eles aqui para vocês compreenderem, tá? Vou colocar aqui num tom no cantinho, tá? Para vocês perceberem. Ó, aqui. Digamos que aqui eu tenho a cor mais escura que eu vou utilizar nesse desenho, nessa pintura, tá?
Pensem comigo, isso aqui, gente, valor tonal, ele existe em todas as cores, todas sem exceção. Ou seja, por isso que o valor tonal é mais importante que a cor, por isso que é um jeito errado eu focar só em mistura de cores e eu desconhecer essa escala de valores tonais que eu vou explicar para vocês, tá? Então, eu sigo, vamos supor que essa cor seja a mais escura, tá? Essa cor não, desculpa, esse valor tonal seja o mais escuro que eu vou trabalhar nessa pintura. Suponhamos que, então, esse aqui seja o segundo valor tonal menos escuro que o outro. Conseguem ver? Tá? Eu não estou colocando grande aqui para não poluir a arte final e tudo, o resultado final, para vocês verem a pintura bonitinha, tá? Mas depois eu mando fotos para vocês na comunidade, para vocês entenderem melhor isso aqui também. Então, o importante é, primeira cor mais escura, a segunda ela é um pouco menos escura, tá? Terceiro tom, ele já vai clarear bastante, tá? Deixa eu aplicar aqui, inclusive trocando o meu pincel. E, por último, peraí, deixa eu dar uma lavadinha no pincel. Por último, eu vou entrar com a tonalidade mais clara que eu vier a usar nesse desenho, nessa pintura, tá? Então, gente, aqui eu mapeei para vocês a escala base, tá? Escala base de 4 valores tonais, ou seja, 4 cores com uma quantidade que elas formam um degradê, como vocês podem perceber, do mais escuro até o mais claro, tá? 4 é o mínimo para que eu consiga dar, na minha pintura, essa sensação de forma e volume, essa sensação tridimensional, né, propriamente dita. 4 é o mínimo, eu posso fazer com 5, com 6, com 7. A escala do pilar do realismo, né, que é quando para você desenhar um retrato, ela vai até 10, 11 cores. E no hiperrealismo, então, nem se fale, vai até muito mais, tá? De cores não, valores tonais. Percebam, o nosso cérebro é condicionado a confundir as duas coisas. Então, hoje eu vou trabalhar com o objetivo para que vocês entendam essa escala simplificada, como é possível a gente mentalizar apenas 4 valores tonais e construir uma pintura de um rosto, tá? Para que vocês compreendam como a coisa é tão simples, tá? Não confundindo simples com fácil, tá? Eu não vou mentir aqui. É um trabalho que você precisa de dedicação, exercício, tá? É que nem uma academia, né? Você precisa se exercitar para conseguir ter resultados, né? Você não vai ter um resultado tão imediato, embora você possa notar alguma coisa ali em algumas semanas, um mês, mas você começa a ter um resultado mais visível entre 3 meses. Isso aí é muito relativo de cada pessoa, tá? Depende muito da quantidade que você se exercita e se você está fazendo do jeito certo, com o caminho certo, com um mentor, um professor que está te orientando, te corrigindo, para que você não caia naqueles erros que eu comentei, que eu expliquei na aula de ontem, tá? Então, vamos começar a aplicar isso aqui, tá? Nessa pintura. E, gente, é muito normal, tá? Que, como eu falei, a gente começa, mira em 4 valores tonais, que é o mínimo, mas vai surgir aqui um outro valor intermediário e tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Porque as cores se misturam, é um processo natural e que fica lindo depois, essa mistura de cores, tá bom? Então, eu sigo aqui agora mapeando valores tonais, tá? E como que eu vou começar, então, Pauline, agora, qual que é a próxima etapa? Tá? Ao pé da letra, a próxima etapa é eu pensar e olhar para a cor mais escura, tá? Eu sempre gosto de começar do mais escuro em direção ao mais claro, tá? Porque desse lado, quando eu começo, gente, com o mais escuro, primeiro que eu resolvo aquele medo de escurecer a imagem, tá? Eu vejo muitos retratos, inclusive, de desenhos, quando o pessoal que está começando, que é um erro super comum, eu fazia muito isso, gente, é muito humano, é muito normal.
principalmente no grafite e no carvão. O pessoal faz, né, o olho, a proporção e tudo mais, mas a pele ela é toda branca e só tem um esfumadinho assim na bochecha, um outro ali no olho, mas o rosto é todo branco. E fica aquele trabalho 2D, aquele trabalho flat, sem volume, sem alma, sabe? Digamos assim, fica aquela coisa é, meio ilustração e meio robótica, sabe? Meio estática, digamos assim. Então, vamos lá, tá? Iniciar esse terceiro pilar do valor tonal. Deixa eu pegar meu pincel aqui. Vou, então, observar, tá, uma tonalidade mais escura que seja possível aplicar para mapear ali o cabelo dela, tá? Ainda, tá? Por enquanto, gente, foco aqui nessa etapa em aplicar valores tonais sem observar detalhes, tá? Tem a orelha dela? Tem a orelha, mas na primeira etapa eu passo direto. E nas próximas etapas eu vou aos poucos, ó, vendo o tamanho, a posição, tá? Onde essa orelha começa, ali na minha imagem de referência, e onde ela termina, tá? Deixei aqui um efeito, uma sensação de orelha, tá? Quem acompanha meu trabalho, com certeza já percebeu isso, e quem não acompanha, quem chegou há pouco tempo, eu gosto sempre de enfatizar uma coisa que eu observo que eu levo muito para o desenho e para a pintura, que é assim, isso é um gosto pessoal, tá, gente? Mas eu gosto muito de dar a minha interpretação para minha pintura. Eu gosto que a minha pintura fique com cara de pintura, eu gosto de pinceladas aparentes, de imperfeições, eu valorizo muito essas imperfeições que acontecem, essas coisas que são quase uns acidentes no meio do caminho, e mesmo nos dias em que eu tô indo muito, como eu vou dizer, eu sinto que a minha mão tá um pouquinho mais solta, porque eu não tô num bom dia, ou enfim, né? Não é todo dia que a gente tá no nosso melhor dia. Eu vou lá e provoco esses acidentes, digamos assim, porque eu gosto muito desse mix de texturas, tá? Que a pintura nos proporciona. E por conta disso, então, eu não, vocês vão, né, vão perceber que eu, até por esse gosto pessoal, eu não tenho o objetivo de deixar a minha imagem, a minha pintura com cara de outra fotografia, tá? Então não é um trabalho hiperrealista, tá? Novamente, nada de errado. Tem trabalho hiperrealista, gente, ele leva muito mais horas, inclusive, tá? Para fazer um trabalho, gente, um trabalho memoralmente respeitável, mas ele não é o meu objetivo aqui, tá? O meu objetivo é brincar, soltar um pouco mais e criar uma pintura que tenha a minha cara, a minha expressão, a minha identidade e que ela não seja uma cópia da imagem de referência, tá? Porque a imagem de referência aqui, ela já existe, então eu quero criar algo novo aqui, tá? Quero dar algo, eu quero fazer uma criação de algo que fui eu que fiz, digamos assim, tá? Então, eu mapeei ali, tá? Basicamente as partes mais escuras. Vou migrando aos poucos e misturando com esse tom aqui, ó, que é o segundo, não tão escuro, tá? Aos poucos eu vou fazendo essa transição para esse tom.
mantendo, gente, o meu olhar para observar o quê? Que a gente aprendeu lá no início do primeiro pilar? Ângulos e formas no pilar da proporção, tá? Então percebam, uma coisa que um pilar que eu aprendo, eu levo ele para as próximas etapas, tá? E eu vou arrumando esses ajustes de proporção a todo momento, tá? Gradativamente eu vou aplicando essas informações, sempre cerrando os olhos, e é quase que um quebra-cabeça, sabe? Onde eu vou ali, olho, volto, vou um pouquinho, volto com a outra cor, misturo mais um pouquinho. Nas lives de aquecimento tinha um rapaz que ele me contou que tinha dificuldade em desenhar as orelhas. Não sei se ele tá aqui. Mas, ó, as orelhas eu faço da forma mais simples possível. Meia dúzia ali de pinceladas, só para me dar uma sensação de orelha, tá? E claro, vou voltar nessa orelha mais vezes, mas eu vou buscar essa simplificação de formas, tá, gente? É claro, para você aplicar, né, isso aqui, quando você está do absoluto zero, você precisa conhecer os exercícios corretos, tá? E esses exercícios, gente, muito importante, tá? Muita gente me fala assim, eu quero muito aprender a pintar, mas a verdade, eu não tenho tempo hoje em dia na minha vida, tá? Essa é uma coisa que ela é universal, né? Essa questão do tempo. Os primeiros exercícios dos 2 primeiros pilares, gente, que quem é aluno no meu curso pode pode contar para vocês também, eh, que é a proporção e a separação de luz e sombra. São exercícios que eles têm uma duração média de 20 a 30 minutos cada, tá? Então o que que isso significa? Que a parte, digamos, da estrutura do desenho da pintura, que é a proporção, a luz, a separação de luz e sombra, aquele primeiro início de calibrar o seu olhar e começar a ter resultados, se você tiver 20 minutos por dia, você consegue se exercitar, você consegue fazer um exercício, tá? Então, quando você tá, o que que eu quero dizer? Quando você tá no caminho certo, com um mentor, com um instrutor correto, que vai te pegar e vai te guiar e pegar na mão todos os dias, é uma questão de tempo, você chega lá, tá? É só uma questão de tempo, de acordo com o seu tempo. Mas o aprendizado vem, tá? Isso é um fato. Não tem falta de dom que supra isso, tá? Então, até aqui é muita técnica, no sentido de é uma técnica correta, tá? Então, aqui eu começo aos poucos a progredir, tá? As camadas mais, digamos, as partes mais, os valores tonais mais claros, tá? Eu vou começar a entrar agora um valor tonal mais claro. Deixa eu limpar. Aí, quando eu vou para a tonalidade mais clara, gente, é sempre bom eu ter outros pincéis, tá? Se eu pegar um pincel com tinta muito escura, mesmo que eu dê uma lavadinha ali no diluente, limpo, ele vai sempre escurecer, deixar a minha cor mais escura, tá? Então eu gosto de fazer uma troca aí de pincéis, caso você não tenha trocado até então, tá?
para não escurecer demais a sua pintura. E aqui eu vou começar. Percebam que eu não fui muito para detalhes até agora, tá, gente? Não fui. Eu tô me preocupando em mapear os valores tonais dessas luzes de sombra, mas aí percebam também, conforme eu vou indo para regiões menores, ó, e a pegada do meu pincel, a minha pegada no pincel já vai mudando, tá? Isso aí automaticamente, é assim mesmo que a coisa acontece, tá? Porque eu tô indo para regiões menores, tô trabalhando aqui numa folha A4, que não é tão grande assim, então eu começo a ir para aquela pegada que vai me exigir uma precisão maior, tá? E vou agora migrando, observando, indo para a próxima cor. E sempre que eu vou em regiões maiores, eu acabo voltando para aquela pegada maior do pincel. E o único foco aqui ainda, sempre é bom lembrar, tá? É a aplicação, observação e aplicação dos valores tonais no local certo, tá? Sempre faço os ajustes, vou e volto e vou, e eu vou me divertindo com esse processo, sabe? Quando eu me exercito, quando eu tenho os exercícios corretos em mãos, eu vou eu vou me soltando e vou ficando cada vez mais seguro para expressar minha criatividade, para expressar aquilo que eu acredito. Tem muita gente que fala, assim, já escutei: "Ah, isso aí é muita técnica, você o negócio do artista é aquele que quebra regras", e eu concordo. E o artista quebra regras, mas tem uma coisa que muita gente não conhece, que é uma coisa que eu acredito muito. Até mesmo para quebrar regras, você precisa conhecê-las, né. Então por quê? Porque você precisa saber como quebrar essas regras, porque se fosse assim, né, se fosse fácil, a gente queria que fosse mais tranquilo e tudo mais, mas é um conhecimento que ele te permite, quebrar as regras, sabe, que a gente muitas vezes tem vontade. Você vai ficando cada vez mais seguro, mais apto a fazer a sua quebra de regras. Aqui eu vejo que esse rostinho dela tem uma parte mais, ops, tem uma sombra mais clara, tá? E vou colocar antes de fazer detalhes e tudo mais, porque sim, gente, ainda vou migrar aqui para detalhes maiores, tá? Para finalizar, ainda não tô tão perto de finalizar, mas na finalização eu vou mexer em detalhes, olhinho, para vocês verem como que funciona. Ainda estou na etapa de aplicação de valores tonais, ainda não estou detalhando propriamente dito, tá?
Então, eu vou seguir para os valores tonais mais claros, ou seja, aqueles que transitam ao redor desse último que eu coloquei aqui na nossa escala, tá? Para vocês se guiarem. Só para vocês verem como é que tá o meu godezinho, tá? Que eu sei que dá uma curiosidade, e não mostro aqui porque senão essa aula duraria 4 horas tranquilamente, tá? Se fosse possível explicar tudo em uma única aula, em um único evento, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, verem como que a coisa vai automaticamente se desenvolvendo. E como que vocês podem fazer isso na prática, gente? Pode misturar antes, inclusive na paleta, para começar a praticar, tá? Do mesmo jeito que eu mapeei aqui esses 4 valores tonais, você pode deixar pré-misturado na sua paleta antes de começar, sabe? Porque aí você sabe, você tem o lugar certinho que vai aplicar cada uma, vai ter uma cor de transição, inevitavelmente, tá? Entre uma e outra, que já vai enriquecer sua pintura. E você vai ter forma, vai ter volume, tá? E vai conseguir, aos poucos, progressivamente, você vai evoluindo nos resultados, tá? Vai lapidando o seu olhar. Sempre volto com a cor, o valor tonal anterior, tá? Eu não tô fazendo aqui, gente, tá? Se fosse fazer uma coisa mais próxima do realismo e tudo mais, fosse levar mais tempo, faria uma cor diferente para a boca dela, eu trabalharia mais cores, mas eu tô fazendo com uma paleta bem reduzida, que é para vocês perceberem como a cor, ela não é realmente o mais importante. Ela é importante, mas ela não é a prioridade quando a gente está começando desenho e pintura, tá? Justamente para que vocês compreendam algo que eu falei sobre o jeito errado de pintar ontem. Por isso que eu não estou fazendo aqui com uma variedade de muitas e muitas cores, tá? Eu acabei simplificando para que vocês percebam, entendam o simples, tá? Porque o simples, ele chegar no simples é um desafio por si só, né? Voltar ao simples, retornar ao simples. Então, eu estou demonstrando hoje de uma maneira mais simples para caber também aqui no conteúdo, encontrar e poder entregar para vocês o melhor daquilo que é mais importante, daquilo que vai te dar resultado, tá? Aos poucos a gente vai aplicando essas misturinhas, tá? Tô aqui entre esses 2 últimos valores tonais, tá, gente? Predominantemente no mais claro e às vezes volto um pouquinho ali no outro para fazer uma passagem, uma transição, tá?
Aqui eu vou dar uma clareada. Para que a gente possa chegar em breve ali nos detalhes de olho e boca, tá? E vou reduzindo os meus pincéis. Conforme eu vou chegando perto dos detalhes. Pegando um pincel um pouco menor. Indo e voltando, voltando e indo, e sempre se divertindo nesse processo. Acho que é uma das coisas mais importantes, sabe? E então, por hora, tá? Ainda vou fazer pontos de luz, tá? Destaques. Só que eles eu deixo para, gosto de deixar para etapa final, final, que são os pontos de luz, tá? Valores um pouquinho mais claros, que eu vou um pouquinho mais claro que aqui, para poder destacar a os pontos que eu vejo iluminado na maçãzinha do rosto, os brilhinhos, digamos assim, tá? Percebam que só com os 4 que eu já apliquei, a gente tem uma forma, um volume, a gente tem um estudo aqui de anatomia, tá? A gente consegue perceber forma e volume no nosso rosto. A gente sabe onde está o nariz, onde está a bochecha, onde está a maçã do rosto. A gente tem um rosto já formado, tá? Com essa simplicidade dessa paleta de 4, apenas 4 valores tonais, tá, gente? Então, isso aqui é muito rico, isso é muito interessante, tá? Muita gente, inclusive, tá? Isso é muito gosto, pessoal. Muita gente para, sim. Conheço pintores incríveis que para por aí os seus trabalhos e não gostam nem de ir para os detalhes, tá? Mas isso é muito gosto. Eu já gosto de ir um pouquinho para os detalhes, sim. Gosto de trabalhar, especialmente porque eu gosto do mix de texturas, tá? Então, agora eu vou voltando, né? Vou aplicando de novo toda essa escala de 4 cores, mas eu vou agora para os detalhes, tá? Então, eu começo a entrar na fase em que toda a minha imagem já tem tinta, ou seja, toda a minha imagem já tem algum desses 4 valores tonais, tá? Feito isso, eu vou para o quarto pilar, que é o detalhamento. Começo, de fato, a ir para os detalhes, tá? Em que eu vou naquela pegada com mais precisão, como vocês podem ver, tá? Mas vou realmente aqui é a etapa em que eu vou um pouco mais, digamos, vou com um pouco mais de cuidado, tá? Aqui, sim, é uma etapa que minha mão exige um pouquinho mais da minha mão, se eu quiser. Se a gente for olhar, por exemplo, olhar obras do Van Gogh,
na época que ele fazia cabeças, tá? Depois pesquisem para vocês verem como que eram os detalhes que ele fazia. Tinha nada, era uma coisa super taca tinta e fica assim, era uma coisa muito, muito solta, muito expressiva, sabe? Então aqui eu tô indo já um pouco mais para uma pegada um pouco mais realista, para que vocês vejam como é possível, tá? E porque eu gosto muito desse mix de texturas. E a gente vai migrando, a gente vai para os detalhes, é normal, tá, gente? Errou, volta. Errou, a gente conserta, é um vai e volta, tá? Sem medo de errar, sem medo de ser feliz. Esse é o grande mantra da coisa, sabe? Aqui, ó, tô pensando agora, entrei de fato para essa cavidade do globo ocular dela, tá? Então aqui eu vejo, sim, tem partes em que eu posso, aí eu escolho as partes em que eu vou pôr luz. Quando eu ponho sombra lá no início, percebam como, gente, o medo da sombra te engessa. Percebam como o medo da sombra não deixa você chegar nisso aqui. Eu não teria chegado. Percebam o globo ocular dela, tá? Eu vou mais adiante. Eu vou deixar para falar isso a hora que eu colocar os brilhos do olhar dela, que aí vocês vão perceber melhor, tá? Mas o que eu quero mencionar nessa etapa é que a gente primeiro coloca a sombra, perde esse medo, se liberta desse medo, joga, coloca a sombra, porque no final, depois, nas etapas finais, a gente vai, digamos, a gente vai escolhendo estrategicamente os pontos que merecem essa nossa luz, digamos assim, e a sua pintura vai ficando mais interessante, talvez, misteriosa, mas ela vai ficar com uma cara muito sua. É algo que é seu, sabe? Você cria um mix de texturas muito interessante, tá? Me atento ali às proporções, dos detalhes do olhinho dela. Gosto de dar uma esfumada nessas bordas para que as coisas não fiquem tão perfeitas. Indo e voltando, vou buscando, isso agora num estilo mais pessoal de trabalhar, eu sou muito fã de buscar esse equilíbrio entre detalhamento e movimento, sabe? Entre o soltar, entre o perfeito e o imperfeito, digamos assim, sabe? Aqui eu começo a achar que a sobrancelha dela pode subir um pouquinho de leve. Eu faço o ajuste de proporção. Percebam que quando eu traço, eu sei o caminho da proporção, gente. Fica fácil, fica muito mais fácil arrumar depois. Eu já tracei a base, eu já criei a estrutura. Um exemplo muito que eu falei muito, inclusive nas lives. Quem assistiu as minhas lives no Instagram de aquecimento para essa imersão sabe que eu falei várias vezes o que eu vou falar agora. Esses pilares, eles são como a gente fosse, como se a gente fosse construir um prédio.
tá? Quando eu vou construir um prédio, eu tenho ali um terreno vazio, não adianta eu pensar qual vai ser o revestimento chiquérrimo, lindo, brilhante, maravilhoso que eu vou pôr nesse prédio, como é que vai ser, o vidro, a fachada. O prédio não, primeiro o prédio precisa ficar em pé, concordam comigo? Primeira coisa importante é que se o prédio não fica em pé, ele cai, né. Então a primeira coisa é o prédio tem que ficar em pé, e o que eu estou ensinando vocês aqui é esse prédio se sustentar em pé, tá. Percebam que para o prédio ficar em pé, gente, mais uma vez, volto ao que eu falei ontem, não é o papel, não é o material, tá. É lógico, eles contribuem, têm a sua contribuição, tanto que no meu curso eu tenho um módulo inteiro falando só de materiais, tá, para vocês terem noção, só de cores, só de materiais. Mas não é ele que vai fazer sozinho a estrutura do teu prédio, tá? Então, vou agora fazer um ponto de luz aqui neste olho. Começar. Um pontinho de luz, bem de leve. Vou entrar com mais um esfumadinho aqui embaixo. Fazer alguns ajustes nesse olho. Para que aos poucos eu vá progredindo em tom, tá? Volto aqui para os detalhes. Mais uns ajustes, indo e vindo, indo e vindo. E eu vou lá fazer uma sensação também daquele outro olho dela. Mas eu só vou fazer uma sensação, tá? Certa vez, em um ponto do tempo, um grupo de pintores ali ousados, arrojados, se reuniam para pintar na floresta, para observar a luz, o desenho das árvores, a luz batendo nas árvores, o movimento dos lagos, né? E isso que eu estou contando para vocês ocorreu por volta do século XIX. Esses pintores queriam buscar uma nova forma de uma pintura que ela quebrasse um pouco essas regras do da pintura mais clássica, tá? As regras que surgiram muito, foram ótimas, valiosas e que, digamos, pegaram muito ali na época do Renascimento, mas ali pelo século XIX, alguns pintores queriam, digamos, buscar uma liberdade, um novo jeito de pintar, tá? E eles se reuniam ali nas florestas, tá? E discutindo ali sobre pintura entre eles, eles chegaram a um consenso que a gente quer, hoje em dia o que a gente está buscando aqui, não é exatamente pintar uma onda de um lago, não é detalhar uma folha da árvore, mas o que a gente mais está buscando é pintar a sensação da luz. Olha que bonito isso, tá? O que eu quero é uma impressão de luz. E essa história que eu estou contando para vocês, ela é a história do início de um movimento da história chamado impressionismo, que começou com um quadro chamado Impressão, do nosso querido Claude Monet,
em que ele mesmo dizia, palavras dele, se eu não tiver enganada, tá? Se não foi ele, foi alguém ali que estava nesse movimento junto com ele, que é o que eu quero é pintar uma sensação de luz, tá? Então eu busco muito isso para minha pintura também. Ao invés de fazer tudo perfeitamente igual à imagem de referência, eu gosto de tentar, de buscar reproduzir a sensação da luz, sabe? Então, aqui eu vou começando a migrar, fazer os detalhes. Nessa fase de detalhamento. E também já aproveito para ir falando um pouco mais para vocês sobre a parte final da criatividade, tá? Percebam como cores e materiais elas vão sendo uma consequência de fato, tá? Nessa trajetória, elas têm um estudo específico, claro, existem materiais, os porquês, mas eu queria muito que eu conseguisse entregar realmente tudo para vocês em um único evento, em uma única aula. Agora, falando da criatividade, tá? A criatividade, eu acredito que ela mora muito mais no, não é o que que eu vou pintar hoje, a pergunta. Aí, teve uma época da minha vida que gente, como eu ficava travada nessa pergunta, eu já cheguei a ficar um dia inteiro procurando o que que eu queria, o que que vai me fazer sentido pintar hoje. E aí, o que que acontecia? Eu não pintava, era nada, porque eu não tinha essa resposta, eu estava ali travada, tá? Então, hoje em dia, eu acredito que a criatividade, ela mora muito mais no fazer o que é possível, com o que é possível, para depois eu investigar como que isso foi feito, por que que isso foi feito. A grande pergunta não é o que eu vou pintar, mas é o porquê eu estou fazendo desse jeito, sabe? Isso é um processo, existem ferramentas que a gente vai exercitando, né? Existem ferramentas próprias onde você vai treinando, exercitando para sua percepção ficar mais afiada, digamos assim, com essa questão da criatividade, tá? Mas um ponto de partida muito legal que eu acho que cabe, que dá para deixar para vocês, é essa questão de, em vez de se perguntar o que pintar hoje, experimenta o porquê. Olha, faz uma varredura, tudo que você já fez, se é que você já fez, e experimenta essa pergunta de por quê, sabe? Ela leva a gente a lugares inimagináveis, sabe? A resultados inimagináveis. Então, eu vou agora fazer os detalhes, que eu vou um pouco além, tá? Vou acrescentar mais um valor tonal, porque eu quero fazer um brilho legal aqui de detalhamento para finalizar essas, essa pintura. Vamos lá, pegar aqui um pincel menor. Aqui eu escolho estrategicamente os pontos, tá? Em que eu vejo uma incidência maior dessa luz.
E aqui é a grande dica que vale a pena até anotar, gente. O segredo é você não exagerar, tá? O segredo é realmente você saber a hora de parar. Porque é uma delícia fazer highlight, fazer destaque. Isso aqui é a cereja do bolo que a gente está esperando desde o início da pintura, da demonstração, tá? Eu sei, eu entendo. E eu não faço pro final por causa da aula, não, gente. No dia a dia eu faço no final mesmo essa parte. Porque ela fica muito mais interessante quando a gente faz de fato no final, tá? Vou indo e voltando na cor anterior para mapear algumas luzes que ficaram um pouco carentes de destaque. Tá? Agora eu voltei aqui, ó, nesse tom aqui. Não tô no mais claro, no último que eu usei, tá? Ó, para vocês verem a paletinha aqui, tá? Esse aqui é o que tá lá, que eu demonstrei para vocês aqui. E eu acrescentei um pouco de branco, que não chega a ser o branco puro, tá? Eu não gosto muito de usar nem branco puro, nem preto puro nos meus trabalhos, porque eu acho que carrega demais. É claro, novamente, tá? Isso é depende da imagem de referência. Tem imagem que tá com a luz muito estourada e cabe ali um branco puro. Mas, de uma maneira geral, nesses estudos, eu sempre convido os meus alunos a não utilizarem branco puro e preto puro. Utiliza um branco sujo, pretinho sujinho, mas não utiliza o tal do branco puro para você experimentar e ver se você curte o efeito na pintura, tá? Então, gente, vou fazer um pouquinho de detalhes nessa boca, tá? Não vou muito além para a gente não se estender tanto, porque eu acredito que aqui deu para vocês pescarem a essência e muito além dessa essência do que de fato vocês precisam nessa jornada de aprendizado. Vou jogar um pouquinho de luz nesse lábio. Para que ele fique mais suave. Vou fazer um pontinho de luz que eu vi ali, ó, do outro lado, naquela parte escura do rosto dela. Ops. Deixando só realmente uma sensação, o conceito da sensação da luz, tá? Para que vocês possam, para que a gente possa ter aí, ops, voltando na cor anterior, foi além. Isso aqui é uma delícia, gente. Você pode, na prática, lógico, ir muito além, se demorar mais, colocar mais cores, como eu falei. Mas aqui eu vou deixar um, um resultado em que vocês, um trabalho final, que vocês tenham um resultado, que vocês tenham um conteúdo único, incrivelmente rico de informações,
daquilo que de fato é esse caminho, sabe? Só dando uma esfumadinha nessa parte que eu gosto de deixar mais esfumada. E percebam como essa confiança, né? A confiança para você ir fazendo e mexendo e soltando esses traços, ela vai ser uma consequência dessa repetição de exercícios corretos, no sentido e na direção correta que você vai caminhar. Tá bom, gente? Eu vou. Peraí. Eu vou fazer bem de leve uma sensação de luz nesse olhinho dela. Muito sutil, tá? Porque o olho dela não tem brilho, não tem nada. Então, quando a imagem de referência não oferece, eu não crio, tá? Ali, porque senão fica uma coisa meio artificial, meio robótica, tá? Então, como o olho dela não tem brilho, eu não vou reproduzir. Eu vou deixar com essas informações, tá? Sempre olho uma coisa também, antes de finalizar um trabalho, eu sempre dou um tempo, tá? Sem olhar para esse trabalho. Eu vou lá fazer alguma coisa que eu precise fazer, em que eu consiga tirar o meu foco dessa imagem de referência, dessa pintura, e eu dou pelo menos uns 20 minutos a 30 sem olhar para essa imagem, tá? Porque isso vai refrescar seu olhar para conseguir voltar aqui e perceber se você quer fazer mais algum ajuste de proporção, de luz e sombra, tá? Então, se eu fosse fazer isso aqui agora, provavelmente depois que eu voltasse, eu perceberia ajustes para se fazer. Mas eu acredito que até aqui, como vocês mesmos puderam ver, tá? Eu deixo aqui o resultado em que eu poderia ir muito além, tá? Para poder demonstrar muito mais coisas para vocês. Eu queria que fosse possível uma aula, como vocês mesmos puderam ver, tá? Eu só vou agora trocar de novo, porque eu quero falar olhando para vocês, tá? Então, eu vou voltar aqui em um minuto a minha câmera para a posição que ela estava. Opa! Agora sim, deixa eu voltar aqui para continuar. Eu ainda tenho mais coisinha para passar para vocês, falar com vocês. Ajustar este tripé. Joia? Então, tá tudo certo? Enquadramento tá bom? Então, gente, como vocês mesmos puderam ver, tudo que foi possível, ou pelo menos tudo do mais importante que foi possível, eu entreguei aqui nessa aula. Eu queria muito que eu conseguisse entregar tudo, né? Toda a teoria de cores, todas as minhas ferramentas de criatividade que eu uso, que eu já testei e validei, mas realmente em um único evento isso não é possível, tá? Eu espero muito que vocês aproveitem, inclusive que vocês tenham anotado passo a passo. Então, quem conseguiu anotar, quem conseguiu pescar, eu tenho certeza que vai ter um resultado muito incrível e muito valioso, tá? E eu sei também que muitos de vocês, o que vocês querem mesmo é a solução completa, é a fórmula completa, é o caminho das pedras completo, de uma forma, de alguém que já percorreu esse caminho e que possa pegar na sua mão e te guiar todos os dias, né? Até você chegar no seu destino final, que é esse aprendizado, esse domínio e
com essa tranquilidade de aprender a desenhar e pintar à mão livre, tá? Então, e assim como eu também já mencionei antes, já contei antes para vocês, até muito nas minhas redes sociais, quem me acompanha com certeza já viu, vai lembrar. Sim, eu vou abrir a minha segunda turma do meu curso, minha nova turma do meu curso de desenho e pintura à mão livre, que é com o meu método ID, tá? Onde eu vou te ensinar minuciosos detalhes e exercícios para que você consiga aprender a desenhar e pintar partindo do absoluto zero. E para você que já pratica há muito tempo, que é autodidata, para que você de fato tenha aprendizado e evolução. Mas isso vai ser amanhã, tá? Fiquem tranquilos, amanhã eu vou passar todos esses detalhes. Hoje, o mais importante que eu quero que vocês foquem para que vocês aprendam de fato, para que essa imersão tenha sido proveitosa e um divisor de águas na sua trajetória com a pintura, eu quero que vocês foquem em absorver tudo que eu ensinei para que vocês fechem esse quebra-cabeça de tudo que vocês aprenderam aqui comigo nessa imersão, tá bom? Então, eu quero só para a gente reprisar, para que vocês fixem esses pontos que são chave desse quebra-cabeça. Hoje, vocês conheceram aqui comigo todo o processo do desenho, da jornada, do caminho para o aprendizado do desenho da pintura à mão livre, que ele se dá partindo dos fundamentos do desenho. Então, sim, respondendo a uma pergunta que muita gente faz, precisa aprender a desenhar antes, e eu ensino isso detalhadamente, tá? Os pilares do desenho, os fundamentos do desenho que ocorrem nesses quatro passos, tá? 4 primeiros grandes passos, onde nessa jornada o migrar para a pintura, ele vai acontecendo, nós vamos inserindo conhecimentos e vamos praticando junto através de conhecimento de teoria e prática de cores, domínio, conhecimento de materiais e ferramentas que vão soltar e vão trazer uma nova forma de se relacionar com a nossa criatividade. E, gente, como eu queria ter tido acesso, ter tido essa oportunidade que hoje eu consegui trazer para vocês aqui nessa imersão. Esse conhecimento, tanto da aula de ontem quanto da aula de hoje, é um conhecimento que se eu soubesse disso antes, na época que eu comecei, eu teria economizado muitos anos da minha vida. Eu teria chegado nesses resultados há muito tempo atrás. Eu teria economizado e poupado muito tempo e muito estresse na minha vida, tá bom? Amanhã, o que eu vou trazer para vocês, tá? Amanhã eu vou literalmente trazer o mapa, tá? Hoje, no primeiro dia, eu entreguei para vocês o caminho das pedras, os obstáculos, os empecilhos, para que a gente aprenda a lidar com eles no primeiro momento. Hoje, eu te guiei, eu te mostrei o passo a passo desse caminho. Amanhã eu vou te entregar um mapa, que ele vai te dar a rota exata de como você percorrer esse caminho, tá? Um spoiler, a única coisa que eu posso adiantar da aula de amanhã, que ainda tem aula, tá, gente? Amanhã temos aula, temos mais conteúdo, sim, tá? Eu vou amanhã abrir a turma do meu curso, mas amanhã nós temos aula, temos a continuação, que é essa rota, esse mapa que eu vou entregar para vocês. E o que eu posso adiantar é que amanhã, quem ficar até o final, vai ter um presente especial para quem ficar aqui até o final, tá? Que é um presente que vocês vão me agradecer de ter avisado, de ter dado esse spoiler até hoje. Vocês vão falar, Pauline, muito obrigada por ter avisado e porque você me avisou e por eu ter conseguido estar aqui nessa última aula, nesse final dessa última aula, tá bom? Então, não percam essa última aula de amanhã, porque quem estiver até o final não vai se arrepender, vai me agradecer de pés juntos. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado.
Muito obrigada pela presença de quem está aqui até agora. Uma ótima noite, um ótimo descanso a todos. E a gente tem um encontro marcado amanhã, mais uma vez, às 20 horas. Até lá e uma ótima noite.